Retomando os trabalhos, então, da tarde do dia 21 de julho de 2021, nós havíamos encerrado os processos da pauta dessa tarde e vamos agora adiantar alguns processos da pauta de amanhã de manhã. Tá? E iniciando pelo item 83, Dr. Carlos André, Incentive House S.A. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Item 83, recorrente Incentive House S.A. Só abrir aqui um instante, presidente. Aqui os três processos são de ERECOMP, né? Saldo negativo, mas são de períodos diferentes, então um não depende do outro. Né? Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, é um PER protocolado em 2002, com crédito de saldo negativo de RPJ no calendário de 1999, no valor de 116.215, né, que foi utilizado em declaração de compensação. Veio despacho decisório em 20 de 2 de 2008, definindo o crédito. Né? A autoridade administrativa registrou que a contribuinte demonstrou a composição do alegado saldo negativo, conforme a tabela abaixo. Né? Então, vejam aí a composição, tem imposto de renda na fonte, estimativa, né? O resultado final lá negativo de 106 mil. Contudo, não houve a confirmação das estimativas mensais de RPJ de parte das retenções na fonte. Né? Eu trago aqui um trecho do despacho decisório. Né? Em razão da falta de comprovação das estimativas de parte de fonte, a fiscalização procedeu à reapuração do IRPJ a pagar e chegou a um saldo devedor conforme abaixo. Né? Então, vejam aí que a fiscalização, então, mantém-se, né, o imposto de renda ali a 15%, adicional, tal, ou a questão da operação de caráter cultural, PAT e tal. O imposto de renda retido na fonte, de 330 mil foi confirmado 3 mil, e do IR estimativa de 233 mil não se confirmou nada. Resultando, então, no IR a pagar de 443.764. A contribuinte se insurgiu contra a decisão, apresentou manifestação de conformidade. Aí eu me utilizo aí do relatório da DRJ, né, sobre as alegações lançadas pelo manifestante, na parte destacada. Com relação às estimativas, destaque-se que nos meses de janeiro, fevereiro, março, agosto e setembro de 1999, a requerente apurou e fez constar das suas declarações valores a pagar a título de RPJ, montante de 233.122. Ocorre que a requerente utilizou o saldo negativo de RPJ de períodos anteriores, né, para extinguir o crédito tributário, fazendo a respectiva compensação. Referida compensação, contudo, não foi informada nas DCTFs dos trimestres correspondentes por absoluta ausência de campo próprio para tanto naquela época. Com relação ao imposto de renda na fonte, todos os dados que o compõem, anexados a presente, não deixam dúvidas acerca do efetivo direito da requerente à restituição compensação. Então, estão aí, apertada a síntese, as alegações de mérito. Né? A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, da ementa do acordo. Em relação ao imposto de renda na fonte, a DRJ considerou que a contribuinte logrou comprovar as retenções com base nos dados citados aos autos, Código 8045, outros rendimentos. Contudo, não conseguiu demonstrar que as respectivas receitas tivessem sido oferecidas à tributação. Em relação às estimativas, que a contribuinte alegou ter compensado com saldo negativo do período anterior, a DRJ considerou que não havia comprovação do saldo negativo do período anterior e da utilização do alegado saldo para compensação dos débitos de estimativa. Então,
A contribuinte interpôs recurso voluntário, limitando-se a reiterar as alegações da manifestação de inconformidade, sem mais nada a acrescentar. Né? E está aí o pedido de reforma da decisão de piso. Então, esse é o relatório. Passo ao voto. Muito bem. O crédito em questão foi indeferido pela autoridade fiscal em razão da falta de comprovação das estimativas mensais de RPJ e de parte das retenções de fonte que compuseram o alegado saldo negativo apurado pela contribuinte no ajuste anual. Ao analisar a manifestação de conformidade, a autoridade julgadora, a COR, considerou que, 1. Em relação ao imposto de renda na fonte, apesar da contribuinte ter comprovado a efetiva retenção, conforme demonstrado na composição do alegado saldo negativo, os elementos de prova juntados aos autos não comprovam que as correspondentes receitas tenham sido oferecidas à tributação. E 2, em relação às estimativas que a contribuinte alegou ter compensado com saldo negativo de RPJ de períodos anteriores, a contribuinte não juntou elementos de prova que demonstrem o alegado saldo, bem como a utilização deste para a compensação com as estimativas de 99. Observando-se a fundamentação da decisão recorrida, vê-se que se trata de matéria evidentemente probatória, em que a contribuinte, na manifestação de inconformidade, não conseguiu juntar elementos de prova que conferissem liquidez e certeza ao crédito pleiteado. No entanto, a recorrente não dialogou com a decisão de piso, pois limitou-se a reiterar as alegações da manifestação de inconformidade, sem nada acrescentar nas razões de fato ou de direito. Então, neste contexto, penso que não haja razão para a reforma da decisão de piso. Em primeiro lugar, impede salientar que, nos processos que versam sobre direito creditório, incumbe aos contribuintes fazer a prova. Bom, aqui aí já é a matéria que nós estamos bastante acostumados, não há necessidade de nos alongarmos sobre essa matéria. Né? Em síntese, então, presidente, eu estou aqui votando por negar provimento ao recurso voluntário, uma vez que o contribuinte, apesar de alertada pela DRJ, não trouxe os elementos de prova necessários para dar liquidez e certeza ao seu crédito. Alguma dúvida, senhores? Passemos à votação, então. Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor Itamar. Acompanho, presidente. Doutor André. Acompanho, presidente. Doutor Adelino. Acompanho, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 84, conselheiro Carlos André. Recorrente Incentive House S.A. Bom, presidente, esse aqui, então, é um PER, o saldo negativo de RPJ do ano calendário de 97, no valor de 228.523. Né? O saldo seria composto integralmente por imposto de renda retido na fonte. Né? Foi usado em diversas declarações, como está aqui. Né? Em síntese, ao negar o crédito, a fiscalização deu as seguintes razões. 1. Em relação à fonte, a fiscalização considerou que a contribuinte comprovou apenas parte das retenções, bem como das receitas que teriam sido oferecidas à tributação. Né? Então, destaco ali as palavras da autoridade fiscal, mas a gente pode ver isso na frente. Né? Então, lá, a interessada não instruiu o processo com informe de rendimento, né? Mesmo assim, nem todos os rendimentos dessas retenções foram oferecidos à tributação, né? Etc. Muito bem. Então, temos aí, né, o valor comprovado ao final da tabela do início da página 4, de R$ 27.500. Em relação à apuração do IRPJ devido, a fiscalização recalculou o imposto em razão de dedução indevida de participação dos empregados. Quer dizer, vejam, então, que teve a questão da falta de comprovação de parte do imposto de renda na fonte e teve também o recálculo do IRPJ devido no período. Né? Em relação à apuração, então, a fiscalização recalculou em razão de dedução indevida de participações de empregados.
Vou só ler rapidamente aqui um trecho, visto que não é uma matéria assim, do nosso, assim, corriqueira para nós, né? Então, não obstante, a análise da ficha 06, demonstração do lucro líquido da DIRPJ 1998, verificou-se que o resultado, antes das participações do valor de 390.818, foi deduzido pelas participações dos empregados no valor de 589 mil. Essa operação resultou em um prejuízo líquido de 199. Daí, então, ter saldo negativo na apuração do contribuinte. Entretanto, no cálculo dessa participação, não foi obedecido o disposto no artigo 189 da Lei 6.404, que determina a dedução dos prejuízos acumulados antes do cálculo das participações. Assim, em razão dos fatores expostos, a autoridade administrativa recalculou o lucro real e o saldo de RPJ a pagar. Nesse procedimento, apurou um saldo devedor conforme abaixo. Então, está aí a tabela, né? Veja que o declarado pela contribuinte seria um saldo negativo de 97 mil, perdão, um prejuízo fiscal de 97 mil, né? E recalculado daria 344 mil de lucro real. E depois, em seguida, na outra tabela, no início da folha 5, né? Ao invés de um saldo negativo de 228 mil, um IR a pagar de 34.714. Então, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, né? Ela alegou em síntese, né? O prazo de 5 anos para apresentação de compensação expirou, tendo ocorrido homologação tácita. A requerente apurou o saldo negativo de RPJ no montante de 228 mil, e em virtude dos valores recolhidos a título de fonte, no montante de 259, conforme o quadro abaixo. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, está aí a emenda. Na decisão, a DRJ registrou, a partir que a contribuinte não havia impugnado a reapuração do IRPJ, devido em razão da dedução indevida da participação dos empregados. Dessa forma, não tendo sido impugnado, prevaleceu a conclusão da fiscalização acerca do IRPJ devido, 51.732, alíquota de 15%, e 10.438 adicional. Quanto à comprovação do imposto de renda retido na fonte, a autoridade julgadora de piso registrou que a mera juntada de diversos DARF pagos pela própria contribuinte com o código 8045, sem outros elementos de prova, não são suficientes para a comprovação da efetiva retenção. Outras retenções já teriam sido analisadas e deferidas. Bem, cita as suas palavras, está aí transcrito. Quanto à alegação de homologação tácita em razão do prazo decadencial previsto no artigo 74 da 9430, a autoridade julgadora registrou que este prazo refere-se à homologação das compensações feitas em DECOM e não ao pedido de restituição, uma vez que as DECOM foram apresentadas no período de 15 de 4 de 2003 a 15 de 3 de 2004, e a ciência do despacho decisório ocorreu em 28 de 3 de 2008, as compensações não teriam sido homologadas tacitamente. Ou seja, só para destacar, né? Quer dizer, no momento da ciência do despacho decisório, já havia mais de 5 anos do PER, mas não mais de 5 anos das DECOM. Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso, reiterou a alegação de homologação tácita em razão do prazo decadencial do artigo 74, alegou também que os DARF juntados aos autos comprovariam a efetiva retenção e o saldo negativo. Tragam aí uma transcrição do trecho do recurso. Passando ao voto. Muito bem. Apenas relembrando, o crédito foi indeferido em razão da falta de comprovação das redenções, da falta de oferecimento à tributação e também a reapuração do RPJ. Muito bem. Contudo, cumpre destacar
a contribuinte nas peças de defesa não impugnou de forma específica duas matérias apontadas pela fiscalização para o indeferimento do crédito pleiteado, quais sejam: 1. A reapuração do IRPJ, devido em razão da dedução indevida de participação dos empregados, e 2. A falta de comprovação do oferecimento das receitas à tributação. Vale salientar que, conforme trecho do despacho decisório anteriormente citado, a autoridade fiscal apontou essas matérias de forma específica e fundamentada, mas sobre elas a recorrente não escreveu uma linha na manifestação de inconformidade e no recurso voluntário. Muito bem. Então, essas matérias são incontroversas. Em sua defesa, a contribuinte limitou-se a alegar apenas duas matérias: homologação tácita do direito creditório e comprovação das retenções na fonte com base nos dados e formas de rendimentos juntados aos autos. No que tange à primeira matéria, impede dizer que andou bem a autoridade julgadora de primeira instância, quando asseverou que o prazo de que trata o artigo 74, parágrafo 5º da 9430, versa tão somente sobre a homologação das compensações, e não do pedido de restituição. Eu transcrevo o texto legal. Note-se que o legislador foi específico ao determinar que o prazo de homologação refere-se à compensação declarada. A norma jurídica de compensação vinculada pelo DECOMP não se confunde com a norma jurídica do direito creditório veiculada pelo PER. O que se homologa é a extinção sob condição resolutória do crédito tributário, por meio da compensação. Então, essa é uma matéria que já é conhecida, eu vou passar. Quanto à retenção, com a questão da comprovação das retenções de imposto de fonte, também é mister concordar com a DRJ que a mera apresentação de DARF, com recolhimentos de imposto de renda na fonte no Código 8045, outros rendimentos, sem apresentação de DIRF e sem estarem acompanhados de situação contábil, não faz prova da efetiva retenção de imposto de renda retido na fonte na forma de antecipação do IRPJ devido pela contribuinte. O DARF, por si só, não permite visualizar o beneficiário do pagamento, a operação ou oferecimento das receitas à tributação. Considerando-se que no recurso voluntário a contribuinte não dialogou com a decisão de piso e limitou-se a reiterar as alegações lançadas na manifestação de inconformidade, sem nada acrescentar em termos de razões de fato e de direito ou elementos de prova, não vislumbro razão para a reforma da decisão recorrida. Então, eu estou utilizando o artigo 57, parágrafo 3º do Ricardo, para propor a adoção da decisão de piso por seus próprios fundamentos. Então, presidente, em síntese, eu estou votando por negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Alguma dúvida, senhores? Não. Diga, doutor Itamar. Eu sugeriria alterar a redação, porque o DARF 8045, ele é sobre aquele regime de autorretenção. A pessoa ela faz a intermediação, ela recebe o valor, ela entrega o valor que ela recebeu e ela faz o recolhimento. Então, ela mesmo recolheu, o efetivo recolhimento ela fez. Você entendeu? A agência de publicidade, quando faz corretagem, ou seja, o DARF é a prova do efetivo recolhimento. Aí, cabe demonstrar que aquele recolhimento, aquela receita referente àquele recolhimento, foi oferecida à tributação. Tudo bem, ela não demonstrou, então nega provimento. Mas, no entanto, tem aqui no voto uma parte que diz que, nesse caso, não seria prova. Então, eu sugeriria adotar outra redação, que a DRJ não foi no melhor caminho. Não sei se eu consegui explicar que, ao recolher o DARF, esse código é a própria beneficiária que recolhe. É o regime de autorretenção, né? Ela mesma retém. Nós já, inclusive, já tivemos diversos outros processos em que nós vimos isso e já, inclusive, já deferimos, né? Mas nunca apenas com base no DARF. Né? Porque, embora o código indique que seja uma autorretenção, como não há a contabilidade, eu não consigo sequer vincular isso à atividade dele propriamente. Sim. Né? Assim, além de não
não me permite, eu não sei que as receitas estão tributadas, mas eu não consigo propriamente vincular a atividade dele, né? Embora o código seja referente à autorretenção. Não, eu só estou alegando em relação à efetiva retenção, né? Ou seja, a efetiva retenção foi feita. Agora, cabe uma análise, você entendeu? A efetiva retenção, ou seja, ela mesma já recolheu, inclusive foi feita a retenção e o recolhimento. Você entendeu? Foi feito eu só me peguei nessa partezinha, mas eu concordo com tudo mais. Como eu não tenho as notas fiscais, como eu não tenho a contabilidade, né? Porque esse caso da Incentive House, o que acontece? Ela recebe dinheiro do contribuinte, do cliente, né? Ela faz aqueles cartões pré-pagos, né? E ela fica com o valor dela e ela faria, então, uma autorretenção nesse. Mas como você não tem as notas fiscais, você não tem a contabilidade, eu não consigo vincular este DARF a uma retenção. Há um pagamento, mas eu não consigo vincular a uma retenção e a atividade dela. Entendeu? Nesse sentido. O DARF me comprova que há um pagamento, mas não me comprova que essa retenção tenha sido feita no bojo da sua atividade, né? E que essa retenção esteja correta e que as receitas tenham sido tributadas, que a nota fiscal tenha sido emitida, enfim, né? Não me comprova nada disso. É nesse sentido, né? Ok. Mais alguma observação? Podemos passar à votação? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Doutor Adelino. Com o relator, presidente. Também acompanho e temos por unanimidade de votos, então, negar provimento ao recurso voluntário. Item 85, Incentive House, doutor Carlos André. Presidente, aqui também é uma perda de conta. Aliás, eu vou aproveitar o momento para tirar uma dúvida de aspecto formal. Vejam que aqui eu coloco a recorrente no voto como Edenred Soluções de Pagamento Fila S.A., sucessora de incentivo. E neste processo há documentos, né, a petição e tal, identificando a sucessão. Nos dois anteriores não há. Eu não sei se eu adoto essa recorrente para os outros ou se eu mantenho do jeito que eu coloquei. O que consta do e-processo é Incentive House. Sim. E, na realidade, essa outra denominação, como é o nome dela? Edenred. É a nova denominação. Não, é sucessora. É a sucessora. É sucessora. Mas só a sucessão só está caracterizada aqui neste processo, não está nos outros. Os outros são mais antigos, né? Acho que... Mas se você não mudou no processo, Carlos, você tem que colocar o que está no processo. Essa mudança tem que ser feita no cadastro, senão vão devolver o SAPOG depois. Não, quando há demonstração da sucessão, eu tenho sempre colocado já no voto dessa forma como está aí, né? Eu colocaria, Carlos, para não dar problema com a revisão, colocaria Incentive House e, entre parênteses, sucedida pela nova empresa, entendeu? Não, esse aqui tudo bem, mas eu aplico isso aos dois anteriores, não? Não. Não, então tá. Não. Então tá. Então vamos lá. Então também aqui é um PER, né? O crédito aqui saldo negativo de RPJ de localidade 2006, no valor de 925 mil, né, usado em deconto. No despacho decisório, a Receita deferiu parcialmente o crédito pleiteado, homologando parcialmente as compensações declaradas. Né? O deferimento parcial deve-se à confirmação de parte das retenções na fonte, demonstradas na TIPJ e no PERDECOMP, conforme a seguinte tabela.
né? Então, ao despacho decisório, a autoridade anexou, né, aquele documento detalhando as retenções que foram confirmadas ou não confirmadas, conforme as tabelas aí também colocadas no relatório. Somadas as parcelas de fonte confirmadas integral ou parcialmente, a autoridade fiscal considerou na formação do saldo negativo um total de R$ 1.254.000. No entanto, como o contribuinte declarou em DPJ um montante de imposto devido de R$ 817.000, que não foi objetado no procedimento de ofício, a fiscalização deferiu um crédito de saldo negativo no valor original de R$ 437. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, né? Então, eu uso as palavras aqui da DRJ, para resumir as alegações. Solicita o reconhecimento de deduções referentes à autorretenção no Código 8045, no montante de R$ 530.541. Informa que, em relação à comprovação dos pagamentos em questão, houve recolhimento sob o Código de Receita 8045, que foram objeto de redar, solicitando-se a alteração do Código para 1708. Argumenta que a não retificação da DCTF em relação à alteração do Código de Receita de fonte não pode afastar o direito do crédito, e pede que sejam reconhecidas as deduções das retenções, totalizando R$ 30.496, constante nos informes de rendimento, conforme documento 3. Né? Muito bem. A manifestação foi julgada parcialmente procedente. Quanto à parcela do saldo negativo de RPJ, composta pela autorretenção de IRRF, Código 8045, a autoridade julgadora, a qual julgou integralmente comprovado o montante de R$ 530.541, considerando que a autoridade fiscal já havia reconhecido um crédito de R$ 47.171, a DRJ reconheceu um valor suplementar de R$ 483.369. Quanto às demais comprovações, a autoridade julgadora de piso considerou que apenas a parcela de R$ 80 estaria comprovada, acompanhada de comprovantes de retenção da fonte emitida segundo o modelo aprovado na RFB, nos termos dos artigos tais do regulamento. Somando as parcelas consideradas comprovadas em sede de manifestação de conformidade, a DRJ refez a apuração. Só um instante. Bom, a DRJ refez a apuração e chegou ao montante de 920 mil, conforme tabela. E resignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso voluntário, forte do princípio da verdade material e surgiu contra a decisão de improcedência de parte do crédito em razão dos comprovantes não estarem de acordo com a padronização definida pela RFB. Eu cito as suas palavras aí. Muito bem, passando ao voto. A DRJ, ao analisar a documentação juntada aos autos, em sede de manifestação de inconformidade, considerou comprovadas as autorretenções do Código 8045, no valor de R$ 530.000, e também a retenção de 80. Em razão da comprovação, a DRJ deferiu um crédito suplementar de 483, totalizando 920 mil. Desta forma, nesta segunda instância, a controvérsia limita-se à parcela do crédito que não foi deferido nas instâncias inferiores, ou seja, R$ 4.881,96. A diferença entre 925 mil pleiteado e os 920 já concedidos. No recurso voluntário, o contribuinte alegou que faz jus às seguintes retenções que perfazem um total de R$ 30.496,67, aí reproduzido. Tais retenções não foram validadas pela autoridade julgadora de piso, em razão dos comprovantes de rendimento pagos ou creditados em retenção do imposto na fonte, não estarem de acordo com o padrão estabelecido pela RFB. Entretanto, penso que o crédito relativo a tais retenções não deve ser deferido em razão de outros fundamentos, que precisam ser acrescidos àqueles utilizados pela autoridade julgadora ACOR, como passo a explicar. Primeiro, é preciso registrar que a própria contribuinte esclareceu
que essas retenções não compõem o saldo negativo de RPJ, demonstrado na DIPJ e no PERDICOM. De fato, compulsando os autos, vejo que essas retenções não integraram o saldo negativo de RPJ, que é o objeto do PER em questão. Portanto, a meu ver, tais retenções não compõem o objeto do presente processo. As digitadas retenções desbordam do escopo do processo, pois o objeto do presente feito é o crédito de saldo negativo, conforme demonstrado no PERDECOMP e na DIPJ. Sua apreciação em sede de recurso voluntário implicaria a apreciação de crédito além daquele submetido às autoridades fiscais da RFB, ou seja, apreciação de forma original por parte de julgadores administrativos, que levaria a um julgamento ultrapetito. Em razão de desbordar do objeto, tais retenções não foram objeto de apreciação pela autoridade da RFB no exercício de sua competência privativa e não poderiam ser apreciados originalmente pelas autoridades julgadoras. Impede ressaltar que as ditas retenções não se encontram listadas nos demonstrativos elaborados pela autoridade fiscal, detalhando as parcelas de imposto de renda na fonte confirmadas. Parcial, integral ou parcialmente, ou não confirmadas. Segundo, a contribuinte não demonstra que tenha ocorrido um mero erro de fato no preenchimento da DIPJ e PERDECOMP, e que as retenções na fonte, assim como as respectivas receitas, tenham composto o alegado saldo negativo de RPJ. Uma vez que não constam da DIPJ e do PERDECOMP, e considerando que o comprovante juntado aos autos não corresponde ao padrão aprovado pela RFB, conforme apontado pela DRJ, tais retenções, bem como o oferecimento das receitas à tributação, deveriam estar suportados por comprovação robusta, com assento na estruturação comercial e fiscal, baseada por documentos hábeis e idôneos, como as respectivas notas fiscais e comprovantes de recebimento dos valores líquidos do imposto de renda na fonte. Não havendo tais elementos de prova, não é possível acolher a alegação do recorrente e validar as retenções. Vale dizer que não se trata de apego à formalidade, mas de impossibilidade de verificação da retenção em homenagem ao princípio da verdade material. Então, voto também por negar provimento ao recurso voluntário. Alguma dúvida, senhores? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. O relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator. Doutor André. Com o relator, presidente. Doutor Adelino. Com o relator, presidente. Também voto com o relator, então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. O item 86 vai ter sustentação oral. O item 87, 88 e 89, para a gente finalizar, eu já vi que são processos rápidos, né, Daniel? É matéria já batida na turma. Eu acho que a gente pode aproveitar a leva e já matar esses três aqui, tá? É coisa super rápida isso aqui, tá? E a gente julga esses três, então, e encerra por hoje, tá ok? Estou vendo que o pessoal já está cansado, então não adianta forçar muito a barra. Principalmente porque a gente sabe que o senhor Adelino, né, já está com um pé lá fora, né, atrás da sua Heineken, não é verdade? E causando, inclusive, em alguns dos nossos conselheiros, uma pontinha de inveja, não é verdade? Então, vamos, doutor Daniel, passo a palavra para Vossa Excelência. Agora só a Heineken, porque o churrasco já foi. Mas pode fazer um carreteiro, viu, Adelino? É. Não é verdade? Agora é a hora do carreteiro. Verdade. Item 87, conselheiro Daniel, Sidenorte Siderurgia Limitada. Presidente, eu acho que para pirraçar o conselheiro Adelino, eu vou ler todo bem devagarzinho aqui. Não faça isso. Presidente, são três. Tem Mengão hoje, hein? Vamos lembrar. Presidente, são três processos de mesma matéria, tá? Dois de saldo negativo de RPJ, de dois exercícios diferentes, e um de CSL. Basicamente, o saldo de crédito não confirmado se refere a estimativas compensadas, que não foram homologadas ou que ainda não tinham sido concluídas. Nos três processos, a DRJ entendeu que só podem ser consideradas estimativas
quitadas por pagamento ou parcelamento. Mas, nesse último caso, os valores considerados sendo efetivamente pagos dentro do parcelamento. Então, é matéria já batida aqui na turma, né, como você mesmo disse antes. Eu só sinalizo em cada processo, né, para demonstrar que o que falta de confirmação aqui são essas estimativas não confirmadas, né, porque estão compensadas e não foram homologadas por algum motivo. Então, basicamente, trago aquele meu voto, que é o padrão aqui da turma, né, dizendo que a estimativa compensada ela deve ser considerada, porque é confissão de dívida e vai ser exigida no processo próprio. E conduzo meus votos aqui nesses 3 processos, é o voto já conhecido da turma, vou pedir vênia para pular a leitura. Trago aqui uma série de precedentes, inclusive da Câmara Superior, nesse sentido. E aí concluo nos 3 processos para dar provimento ao recurso, para reconhecer um crédito adicional, né? Coloco o valor no dispositivo dos 3, que você pode depois colocar aí na ata, tá? E dou provimento aos 3 recursos, presidente. Ok. Eu acredito que todos tenham aberto os votos do Conselho do ANEEL, já tenham lido, né? Todos já leram? Eu já li todos eles aqui, né? E atesto tudo que foi dito pelo conselheiro relator, tá? Por isso eu ponho à votação os votos que, no caso aqui, é no sentido de dar provimento ao recurso para conceder um crédito adicional e homologar as compensações. O crédito adicional eu vou botar de acordo com o processo, né? E homologar as compensações até o limite do crédito disponível, tá? É um de 170 e pouco, outro de 200 e pouco, outro de 500. Isso, exatamente. Ok? Estão bem informados aí, bem instruídos? Podemos passar a votação? Podemos. Doutor Camerano. Acompanho o voto dos 3 votos, senhor presidente. Ok. Doutor Carlos André. Acompanha o relator. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. Acompanho. Doutor André. Também acompanho, presidente. Doutor Adelino. A gente teve diversos processos semelhantes lá na nossa turma e sempre orientamos o nosso voto nessa linha também, era unânime lá. Acompanho. Também acompanho, então temos para os itens 87, 88 e 89, dar provimento, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para reconhecer um crédito adicional de um valor X, que eu vou identificar em cada um dos processos, e homologar as compensações realizadas até o limite do valor disponível. Ok? Com isso, senhores, encerramos o julgamento dessa tarde do dia 21 de julho de 2021 e eu pediria ao Marco Antônio que encerrasse a gravação, por gentileza. Alô? Sim, Marco Antônio? Só um momento, deu uma pane aqui no programa. Vamos voltar aqui à sala. Vamos aguardar, então, que ele encerre a gravação, tá?